Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês para abençoar em todas as áreas. Eu decidi gravar esse vídeo aqui a partir de um shorts que eu gravei essa semana sobre a fé e sobre como vencer as dificuldades pela fé. E eu quero basear o que eu vou falar aqui, que é uma ampliação do que eu falei no shorts. Eu senti esse desejo que deveria falar um pouco mais sobre esse tema. O texto bíblico que baseia esse pensamento, essa reflexão, está em 1 João 5,4 e está escrito assim nesse texto: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé, essa fé bíblica, essa fé espiritual, ela é um dom de Deus. E aqui o apóstolo João, ele diz que todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que já entendeu a mensagem do Evangelho, aquele que já aceitou Jesus como seu Salvador, aquele que se tornou, ao crer em Cristo, Filho de Deus, ele recebe essa capacidade de acreditar, porque é acreditar. Hebreus 11:1 fala sobre a fé e ela diz que a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e a certeza de coisas que não se vê. E também a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé é o elemento que Deus nos dá, que vai nos ajudar a superar dificuldades, a vencer desafios, a ver o impossível e a manifestar milagres na nossa vida. Então precisamos ter essa fé e não somente ter, mas desenvolver a fé. A fé é tão poderosa que Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé não precisa ser grande, mas ela precisa ser verdadeira. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a um monte: erga-te daqui, lança ao mar, e assim acontecerá. Isso aconteceu depois que Jesus foi a uma figueira, procurou frutos, não achou, e ele amaldiçoou aquela figueira. E no dia seguinte os discípulos viram que aquela figueira estava seca, ela havia morrido, Então Jesus disse aos seus discípulos que a fé é esse elemento tão poderoso ao ponto de dizermos a uma montanha sair de um lugar e ir para o outro. Então, se você está enfrentando desafios, lutas, situações adversas, a fé é tudo que você precisa para superar, para vencer, para suportar esses momentos difíceis. E eu quero falar aqui sobre 5 pontos relacionados à fé, 5 ações que devemos ter para fortalecer, edificar. Porque eu digo que a fé é como um músculo que precisa ser exercitado. A fé não é teórica, ela precisa ser prática, ela precisa ser colocada em prática para fazer o que precisa ser feito. Então, a fé não é somente um pensamento, é uma confiança. Quando você coloca essa confiança em prática, em ação, ela faz com que milagres aconteçam. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês sobre a fé é que guarde o seu coração. Guarde o coração. O que é coração? Sempre que vermos esse termo bíblico falando sobre coração, nós vamos entender que é a nossa consciência, é a nossa alma, é a sede dos nossos pensamentos, emoções e decisões. Então você precisa guardar a tua consciência, guardar a tua mente, para que essa mente ela tenha a fé como combustível para mover todas as outras coisas. E eu posso citar aqui Provérbios 4:23, onde o autor diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Ou seja,
é da tua alma, é da tua consciência, é dos teus pensamentos que procedem às saídas da vida. E por que o autor, o sábio aqui, diz que devemos guardar no nosso coração? Porque provavelmente possa já ter acontecido com você, ou você ter visto alguém ter essa experiência de, num momento, acreditar firmemente. Essa pessoa está tomada por fé. Ela acredita que algo vai acontecer, ela acredita que um milagre vai surgir, e com o passar do tempo, aquela fé vai se esfriando e a dúvida vai tomando lugar que era ocupado anteriormente pela fé. O que significa isso? Que o tempo e também as circunstâncias, elas têm o poder de minar a força da fé. Ela tem poder de criar dúvida onde deveria haver somente certeza. E essas coisas vão acontecer por tudo que nos cercam. Então, você recebe tipo uma palavra de Deus. Deus tem uma palavra. Por exemplo, Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Você tem um salmo cuja promessa é: Deus vai cuidar de você. Essa é a promessa do Salmo 23. Deus vai te dar o que você precisa. Deus vai te dar o que você necessita. Porém, a falta é uma realidade. Porém, a escassez é uma realidade. Porém, a fome é uma realidade. Porém, a falta de recursos são realidades que confrontam a fé. E quando você coloca a realidade e promessa de Deus, você tem um elemento real, físico, e você tem um elemento teoricamente que é irreal, porque é invisível, é uma palavra. Mas veja bem, quem é que está falando? É Deus? E se Deus está falando, e se você acredita em Deus, será que Deus não é mais poderoso do que a realidade? Não é Deus quem cria a realidade, não é Deus quem cria todas as coisas. Então você precisa treinar, capacitar o teu coração para que ele seja um depósito para guardar seguramente a fé que você recebeu pela palavra, porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a despeito da realidade, a despeito do que os outros falam, a despeito das experiências negativas dos outros, a fé precisa ser protegida, guardada. A fé precisa agir em todo o teu ser, corpo, alma e espírito, ao ponto de você ter essa convicção de que é só uma questão de tempo para aquilo que você espera em Deus acontecer. Veja que não é esperar em qualquer coisa, aquilo que você espera em Deus, porque Ele falou. Então, você aguarda. Isso é a definição de fé. Certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem, conforme diz em Hebreus 11:1. Outra coisa, segundo passo. Primeiro passo é guarde seu coração. Segundo passo é ouça a voz do Espírito, porque você vai ouvir muitas vozes, mas a voz que você deve dar atenção, porque quando eu digo ouvir, é dar atenção, é a voz do Espírito. Eu posso citar aqui João 14:26, quando Jesus, falando aos seus discípulos, diz: mas o Espírito Santo, o Consolador que o Pai enviará, ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, uma das funções do Espírito Santo na Terra é ensinar. Então você vai precisar que o Espírito Santo te ensine a utilizar a fé, a guardar a fé, a fortalecer a fé. E isso não é algo humano. Se a fé é um dom de Deus, você precisa receber as instruções de Deus para que essa fé seja ativada, seja poderosa e seja causadora de milagres na tua vida, tá? Então ouça a voz do Espírito. Como ouvir a voz do Espírito? Exercitando
exercitando, praticando devocional, buscando a Deus na intimidade, fechando a porta do quarto, buscando a Deus, buscando essa intimidade. Em primeiro lugar, reconhecendo quem é o Espírito Santo. Esse agente de Deus é o Consolador. Consolador é ajudador, aquele que está ao seu lado, ajudando em todas as coisas. Então, desenvolva essa sensibilidade ao Espírito Santo para você discernir aquilo que é a voz de Deus e aquilo que é a voz do mundo, das circunstâncias, das coisas que nos cercam, tá? Terceiro passo, terceira coisa, não perca. Comenta aí, primeira coisa, guarde o seu coração. Coração, que eu disse, é mente, é consciência, é alma. Você deve guardar o seu coração. Segunda coisa, ouça a voz do Espírito, desenvolva essa sensibilidade espiritual para você ouvir e receber direção, ensinamento, instrução de Deus através do Espírito Santo. Terceiro passo, não se perca, anota aí. Obedeça suas instruções, não é somente ouvir, é obedecer às suas instruções, porque às vezes até somos sensíveis a ouvir o Espírito Santo, às vezes recebemos uma direção do Espírito Santo, mas não colocamos em prática. E quando não colocamos em prática, os efeitos não acontecem sobre a nossa vida, porque, como disse, não é somente você considerar que aquilo que Deus fala é uma verdade, mas é você acreditar, considerar que aquilo é uma verdade e colocar em prática em todos os dias. Mateus 7,24 também diz assim: o que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, você edifica uma construção. E o que seria essa construção? Construção é tudo aquilo que você faz por fé. É tudo aquilo que você edifica por fé. Então, se você tem uma expectativa sobre uma resposta, um milagre, algum socorro de Deus, mas você tem dúvida sobre aquilo, isso não é uma prática da fé. A prática da fé é você acreditar, continuar confessando e dizer: Senhor, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor fará desse jeito, eu sei que o Senhor fará o melhor, eu sei que o Senhor está interessado no meu bem e isso me deixa em paz. Então coloque em prática as instruções de Deus, coloque em prática tudo aquilo que for orientação que Deus vai te dar. E olha que a voz do Espírito é uma voz bem suave, por isso muitos não a ouvem. A voz do Espírito, ela é interna, ela não é externa. Existem muitas experiências de pessoas, deixa eu mudar aqui um pouquinho a câmera. Existem muitas experiências de pessoas que já ouviram audivelmente a voz do Espírito de Deus, mas esse não é um padrão. A maioria das pessoas, elas não ouvem audivelmente, mas sentem uma direção como se fosse um vento soprando nas suas velas e direcionando essa pessoa ao lugar, onde Deus quer que essa pessoa esteja, ou as ações que Deus quer que essa pessoa realize, tá? Vamos recapitular aqui rapidamente. Primeiro passo, guarde o seu coração. Segundo passo, ouça a voz do Espírito. Terceiro passo, obedeça suas instruções. Siga esse passo a passo. Agora vamos ao quarto. Não se esqueça, fica até o final aí, porque o quinto passo, ele é muito importante, ele é muito fundamental para a sua vida, para esse desenvolvimento da fé, e se você quer ser alguém mais do que vencedor. Quarto passo, olhe para frente. Tem pessoas que não conseguem vencer, romper, avançar, porque elas estão ancoradas num passado, elas estão ancoradas numa dor, num trauma, num sofrimento, elas estão ancoradas numa decepção, numa traição, e a gente precisa soltar essas âncoras. Olha o carro. O carro, ele tem 2 ou 3 espelhos retrovisores e ele tem um painel, um vidro dianteiro. Qual é maior?
são os espelhos que vão olhar para o passado, ou o painel da frente, o vidro dianteiro, que vai fazer você olhar para frente. É o que está na sua frente, é o que está olhando para frente que é maior. Os espelhos, né, laterais e o interno, eles são só para te dar um parâmetro, para te dar uma localização, para evitar que você cometa os mesmos erros. Então pense nisso, avance. Se você está preso a uma dor do passado, alguma coisa que impede você de avançar, talvez a situação que você está preso agora, no presente, ela é causada por uma âncora que está lá no passado. Então você precisa romper. Se é falta de perdão, você precisa perdoar. Se é uma dor, esqueça essa dor, Deus já curou. Se é uma falta de perdão, Deus já te perdoou. Confesse seus pecados ao Senhor, confesse as suas culpas, confesse aquilo que te faz sofrer e avance, tá? A Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para a conservação da alma. Então, é avançar, é ir adiante. A própria ordem, né, de Jesus para a igreja é ide. Ele não fala para retroceder, ele não fala para voltar. Não há uma máquina do tempo que faz você voltar lá atrás para corrigir. Passado é passado, passado é lição, passado é escola, tá? E você aprende as lições e avança. Se você não aprender, você vai repetir o ciclo, vai fazer de novo, mas você precisa avançar. Então escreva isso aí, avance, tire as âncoras. É hora de olhar para frente, tá? E o quinto passo e mais importante, tá? É olhar para as promessas, declarar as promessas. Você está vivendo uma situação difícil? Então eu pergunto, qual é a promessa de Deus que vai ser o remédio, o antídoto para a situação que você está vivendo? Você sabe? Muitas pessoas vivem situações adversas, vivem lutas, batalhas, e elas ficam chorando, ficam lamentando, ficam pedindo ajuda. Você pode fazer tudo isso, porém, uma coisa que você não pode deixar de fazer é ter uma promessa de Deus para ser o teu sustentáculo, ser o teu alicerce nesse momento de luta, nesse momento de batalha. Então você precisa ter uma promessa. Qual é a tua luta? Ah, meu casamento está se destruindo. O que Deus diz a respeito do matrimônio? Ah, eu estou com falta de recursos, escassez, está faltando. O que Deus diz a respeito de suprir as nossas necessidades? Ah, meus filhos estão rebeldes, não sei o quê. Qual é a promessa de Deus para a família, para os filhos? Você precisa ter essa palavra, não somente ter, mas declarar. Todas as vezes que vier o abatimento, a tristeza, o medo sobre você, nessa situação que você está vivendo, declare a palavra. Ó, eu vou contra ti em nome do Deus a quem tu está enfrentado. Ou seja, toda luta é uma afronta e você precisa ter a palavra de Deus para declarar nesses momentos de crise. Tenha a palavra de Deus, busque a palavra, medite, declare. Deus levou Ezequiel em uma visão no meio do vale de ossos secos e ele disse o quê? Profetiza a esses ossos secos e diz a esses ossos secos, tornem a viver. Então Deus dá a ordem para Ezequiel profetizar e ele não foi chamado para ficar contemplando o caos. Não, ele foi chamado por Deus para declarar uma palavra da parte de Deus, porque foi Deus que disse a palavra a ele. Declara as minhas palavras a esses ossos. E eu te digo, declare a palavra de Deus à situação que você está vivendo, à crise que você está vivendo, à situação que você está passando. Faça isso. Cumpra esses 5 passos e eu tenho certeza que a sua vida ela vai ser melhor. Eu tenho certeza que você vai passar de uma forma muito melhor pela crise, pela circunstância que certamente virão, porque Jesus nos alertou sobre isso. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo.
Ter bom ânimo é ter fé. Ter bom ânimo é usar a fé a favor de você. Então, o que você precisa, né? Volto a citar o texto bíblico aqui de 1 João 5, tá? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo são essas coisas que acontecem. O mundo são essas crises, o mundo são esses ataques, o mundo é o sistema que oprime todas as pessoas. É o sistema corrompido pelo pecado que traz sofrimento à humanidade. Então Deus estabelece todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é crer que Deus é o nosso Senhor, é crer que Ele está a nosso favor. O texto de Hebreus também diz assim: todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou seja, abençoador, presenteador daqueles que o buscam, tá? Então siga esses 5 passos. Vamos repetir? Comenta aí. Escreve aí no comentário quais são os 5 passos, tá? Primeiro, guardar o seu coração. Segundo, ouvir a voz do Espírito. Terceiro, obedecer às suas instruções. 4, olhar para frente. 5, declarar as promessas, tá? Coloque isso como meta, como disciplina na tua vida. Certamente você terá testemunhos para contar. Vamos orar? Pai querido e amado, graças te damos por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos acompanha todos os dias. Obrigado porque a tua palavra é fiel. O Senhor disse e não vai nos deixar sós em nenhum momento. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar e tudo que o Senhor diz a nosso respeito é verdade. Fortaleça a nossa fé, assim como aquele homem chegou diante de Jesus e perguntou: ajude-me na minha pequena fé. Nós clamamos ao Senhor, nos ajude na nossa pequena fé e que possamos desenvolver a fé ao ponto de ser o nosso suporte num momento difícil. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado por você ter ficado até esse momento aqui. Eu quero te pedir, caso você não seja inscrito no canal, dá essa moral, ajuda aí, se inscreva no canal. Se esse vídeo, tá, ele foi bom, te edificou, te ajudou em alguma coisa, uma outra coisa que não vai te custar nada que eu te peço: curta o vídeo, deixe seu like aí, deixe um comentário e compartilhe com outras pessoas. Convide pessoas a fazer parte desse canal. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui, eu queria perguntar, e isso eu peço para você que está assistindo esse vídeo, que ficou agora até o final, para você deixar o comentário aí. Eu tenho um desejo aqui de fazer live ao vivo aos sábados, tá? Mas eu quero saber se tem, porventura, um grupo de pessoas aí que estão dispostas a acordar cedo no sábado para a gente meditar na palavra de Deus, para a gente orar junto, tá? Se você é uma dessas pessoas, deixe seu comentário, comenta aí: eu quero, tá? Tem a opção aqui no canal de ser membro, né, da comunidade, e se houver um grupo bom de pessoas aí dispostas a fazer essas devocionais aos sábados, ao vivo, eu coloco esse projeto em prática, tá? Eu já coloquei isso nas mãos de Deus, e se os irmãos também têm esse desejo, tá, nós vamos fazer isso. Mas eu dependo da resposta de vocês aí. Então peço, se você ficou aqui até o final, comenta aí se você participaria dessa devocional ao vivo, tá? No mais, irmãos, fiquem todos na paz. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.